Olá, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Jornal Toda Hora. A partir de agora eu trago as principais notícias dessa tarde de terça-feira. E olha só, o governo de Donald Trump vai publicar uma lista de cidades que se opõem à sua política migratória. Acompanhe. O governo dos Estados Unidos vai publicar uma lista de cidades e estados que se opõem e, segundo a Casa Branca, atrapalham a política de imigração do presidente Donald Trump. A segunda ordem executiva se concentra em proteger as comunidades americanas de estrangeiros criminosos e instruirá o Procurador-Geral e o Secretário de Segurança Interna a publicar uma lista de jurisdições estaduais e locais que obstruem a aplicação das leis federais de imigração. Trump venceu a eleição em novembro, graças em parte às suas promessas de combater o que considera uma invasão de imigrantes e propôs expulsar todos aqueles que entraram sem visto. O republicano tenta, inclusive, abolir o status legal concedido pelo governo do seu antecessor democrata Joe Biden a centenas de milhares de estrangeiros por motivos humanitários. A ofensiva do presidente americano reduziu as passagens de fronteira com o México em 95% em comparação com março de 2024. Atualmente, existem cerca de 1,4 milhão de estrangeiros ilegais que foram ordenados a sair, mas permanecem aqui em violação da lei. Vamos processar agressivamente, de acordo com a lei de longa data, aqueles estrangeiros por não partirem ou se recusarem a partir, ou que tomarem outras ações relacionadas, destinadas a impedir sua remoção. Como parte dessa iniciativa, os republicanos querem tomar medidas contra as chamadas cidades-santuário, que normalmente proíbem funcionários públicos de informar agentes federais sobre imigrantes em situação irregular se eles estiverem em risco de serem deportados. Boston, Chicago, Denver e Nova York têm lutado para administrar o enorme fluxo de imigrantes que cruzam do México. E no Canadá, o Partido Liberal venceu as eleições legislativas após uma campanha marcada pelas ameaças do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que levaram o primeiro-ministro Mark Carney a pedir nesta terça-feira aos canadenses que não esqueçam a traição do país vizinho. As eleições legislativas no Canadá foram vencidas pelo Partido Liberal. O pleito foi marcado pelas ameaças do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Uma situação que levou o primeiro-ministro Mark Carney a pedir aos canadenses que não esqueçam a traição do país vizinho. O canal público CBC e a CTV News projetaram que os liberais formarão o próximo governo canadense e o líder conservador, Pierre Poilievre, reconheceu a derrota. A guerra comercial de Trump e suas ameaças de anexar o Canadá, que ele repetiu no dia das eleições, provocaram indignação entre os canadenses e tornaram a questão de lidar com os Estados Unidos na prioridade do país. Carney, favorito nas pesquisas à frente de Pierre Poilievre, do Partido Conservador, ancorou sua campanha em um discurso contra Trump. Em declaração após a vitória, Carney classificou de traição as ações de Trump. O republicano entrou na campanha do país vizinho com citações sobre a soberania do Canadá e chegou a dizer: zero tarifas ou impostos se o Canadá se tornar o 51º estado dos Estados Unidos. No momento, a formação do parlamento de 343 deputados, no qual a maioria absoluta é de 172 cadeiras, ainda não está definida. Os liberais conquistaram a maioria absoluta em 2015, mas governaram em minoria a partir de 2019. E olha só, a maior causa de afastamento do trabalho são as dores lombares. De acordo com dados do Ministério da Previdência Social, cerca de 2,5 milhões de trabalhadores foram afastados no ano de 2023. Vamos ver. Quando o assunto é afastamento do trabalho por motivo de saúde, ou neste caso a falta dela, hérnia de disco e dor lombar são as principais causas que geraram benefícios por incapacidade temporária no Brasil em 2023. Os dados do Ministério da Previdência Social mostram que mais de 2,5 milhões de trabalhadores conseguiram esse benefício em 2023. A hérnia de disco está no topo do ranking como a causa do afastamento de cerca de 51 mil beneficiários. O ranking do órgão traz dor lombar na segunda posição, com cerca de 46 mil trabalhadores afastados. Mioma no útero, fratura no punho e outras vertentes da hérnia de disco completam o top 5, e esse número segue crescendo no decorrer dos anos. Com os trabalhos de escritório e a vida sedentária comum na população, não é surpreendente que a dor nas costas relacionada ao trabalho esteja aumentando. Essa condição pode afetar bastante a qualidade de vida de uma pessoa, causando desconforto, mobilidade reduzida e desempenho diminuído, por exemplo. Em geral, as principais causas para a dor nas costas no trabalho são
realizar movimentos repetitivos, ter postura inadequada, ficar sentado ou em pé por longos períodos, levantar objetos pesados, trabalhar além de sua capacidade ou quando estiver fisicamente exausto, curvar-se ou inclinar-se sobre uma mesa por períodos prolongados. Bom, e essa edição fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Daqui a pouquinho o Kleber Werneck volta com mais notícias às 15h30 no Redação Hit. Até mais!